E aqui ele descobriu algo notável. Enquanto havia uma queda inicial na radiação pelos primeiros centenas de metros acima de 1 quilômetro ou mais, o nível aumentava com o aumento da altitude. Na sua altura máxima, o nível de radiação era várias vezes maior do que no chão. A radiação parecia estar vindo não da Terra, mas do céu. Hess agendou um dos seus voos de balão durante um eclipse solar e, enquanto a Lua passava na frente do Sol, ele observava cuidadosamente seus instrumentos, mas as leituras não foram afetadas. Mesmo com o Sol meio coberto, o nível de radiação era o mesmo. Como não foi notada nenhuma influência do eclipse na radiação penetrante, concluímos que mesmo que uma parte da radiação seja de origem cósmica, dificilmente emana do Sol. Victor Hess descobriu os raios cósmicos, radiação de alta energia do espaço. Mas o que exatamente eram esses raios e de onde eles vinham? Bem, hoje sabemos que eles não são raios eletromagnéticos como muitos suspeitavam, mas partículas. Cerca de 90% são prótons, 9% são núcleos de hélio e 1% são núcleos mais pesados. Alguns deles são do Sol, mas têm energia comparativamente baixa. Raios cósmicos de alta energia que se movem muito perto da velocidade da luz vêm de estrelas em explosão, supernovas em nossa própria galáxia e em outras. Acredita-se que as partículas de maior energia se originam de buracos negros, incluindo os supermassivos nos centros galácticos. É difícil determinar a origem exata dos raios cósmicos, pois como são partículas carregadas, são desviados por campos magnéticos no espaço. Então eles podem percorrer seu caminho pelo universo por bilhões de anos. Um raio cósmico detectado em 15 de outubro de 1991 tinha uma energia de 51 joules. Isso é uma única partícula subatômica com a energia de uma bola de beisebol indo a 100 km por hora. Por razões óbvias, foi apelidada de partícula OMG. Porém, raios cósmicos primários não atingem a superfície terrestre. Em vez disso, eles colidem com moléculas de ar a cerca de 25 km acima do solo e criam novas partículas como pions. Estes colidem e decaem em outras partículas como nêutrons, prótons, muons, elétrons, pósitrons e fótons, que por sua vez colidem com outras moléculas de ar em uma longa cascata. Então, de um único raio cósmico primário surge uma chuva de partículas em direção à Terra. É uma dessas partículas que os investigadores suspeitam que atingiu um transistor em um computador na Bélgica, mudando o 13º bit de 0 para 1 e dando a Maria Vin de Vogel 4.096 votos extras. Mas com que frequência isso ocorre? Em 1911, Charles Wilson tornou possível ver os raios cósmicos ao nosso redor quando aperfeiçoou sua câmara de nuvens, uma câmara com vapor de água ou álcool supersaturado. Quando um raio cósmico passa pela câmara, ele ioniza o gás, fazendo com que o vapor se condense em minúsculas gotas nos íons, revelando o caminho da partícula. Partículas alfa, núcleos de hélio, deixam rastros curtos e grossos, já partículas beta, elétrons, deixam trilhas longas e finas. Em 1932, Carl Anderson identificou um rastro que parecia ter sido feito por um elétron, mas no campo magnético aplicado, ele curvou na direção errada, implicando que tinha uma carga positiva. Anderson havia encontrado o antielétron, ou positron. Foi a primeira confirmação visual de antimatéria. 4 anos depois, também usando uma câmara de nuvens, ele descobriu o muon em raios cósmicos. Anderson foi premiado com o Prêmio Nobel de Física em 1936 pela descoberta do positron. Ele compartilhou o prêmio com Victor Hess, o homem que descobriu os raios cósmicos em primeiro lugar. Partículas invisíveis que afetam nossas vidas de maneiras que a maioria de nós desconhece. Isso é possivelmente a coisa mais rara que já aconteceu em um videogame. Em 2013, o usuário DotaTbag fazia speedrun do Super Mario 64 no console. No nível TikTok Clock, ele de repente sobe para uma plataforma mais alta. Você encontrou paredes invisíveis? Por favor, diga que você encontrou paredes invisíveis. Não, isso foi a coisa mais louca que eu já vi, no entanto. O movimento economiza alguns segundos e parece ser um glitch recém-descoberto no jogo que pode dar aos speedrunners uma vantagem. O usuário PanandCook12 ofereceu uma recompensa de $1.000 para quem conseguisse replicar o Upwarp.
Mas até agora, após 6 anos, ninguém conseguiu. A melhor explicação que alguém pode dar é que um raio cósmico causou a falha. Foi demonstrado que uma única inversão de bit no primeiro byte da coordenada de altura do Mario poderia ter causado o efeito. No nível principal, o byte era 11000, 101, mas se você inverter o último para 0, isso muda sua posição vertical, e por acaso, essa nova altura coincide com um andar superior. Pan e Cook12 escreveram um script para inverter manualmente o bit no momento certo e conseguiram alcançar o mesmo upwarp. Esse é um flip de bit notavelmente visível, mas raios cósmicos provocam flips de bit constantemente. Uma perturbação transitória pode alterar a função desses dispositivos, o que chamamos de interrupção funcional de evento único. Um processo inteiro pode travar e causar uma tela azul da morte, que pode ter sido ocasionada por um nêutron ou algo similar. A tela azul da morte pode ser causada por raios cósmicos? Com certeza.